Esdras, capítulo 1. Muito bem. O tema da nossa mensagem será o Deus que nos desperta. O Deus que nos desperta. Amém. Okay? Em outras versões, o Deus que nos incita, o Deus que nos motiva, ok? O Deus que de alguma forma nos levanta da apatia, certo? Muito bem. Então vamos lá. Esdras capítulo 1, certo? Vamos ler. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou. O que é que ele fez? O que é que Deus fez? Ok? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique, diga lá assim, edifique a casa do Senhor, ok? Edifique a casa do Senhor. Já me perdi, eu tenho que versículo? 3, ok, é isso. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles que o Espírito de Deus, ou cujo Espírito, Deus fez o quê? Deus o quê? Despertou, tem despertado, ok? Deus despertou. Com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subir e edificarem a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que aquele endemoniado do Nabucodonosor, ok? Aquele endemoniado, não está lá, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredat, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbassar. Sesbassar também consideram os estudiosos que poderia ser o tesoureiro ou, eventualmente, o próprio Zorobabel, está bem? Poderia ser aqui a expressão persa de Zorobabel. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas a Sesbassar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5400. Todos estes levou Sesbassar quando os do cativeiro subiram de Babilónia para Jerusalém. Vamos então orar ao Senhor. Pai, nesta hora, Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos, te glorificamos por tudo. Vem-nos abençoar nesta proclamação da tua palavra, e que a tua palavra vá e possa verdadeiramente fazer a diferença na vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Deus que nos desperta, certo? Ele é um Deus que é igual àquele, é um despertador. Já viram aqueles despertadores antigos que faziam um barulho enorme e que nós queríamos... Deus faz um grande barulho para nos acordar, certo? Deus é aquele que desperta e move o mundo à nossa volta para que nós possamos agir em fé e reconstruir alguma coisa, certo? Mas nós vamos começar outra vez e vamos falar aquilo que nós falámos há cerca de um mês atrás. Nós vamos trazer-vos outra vez todo o enquadramento, todo o contexto, para depois entrarmos em Jerusalém e começarmos a perceber como as coisas são feitas. Está bem? Muito bem. Vamos lá. Antes da Babilónia, do grande império babilónico vir, certo? O que acontece é que os profetas são levantados para avisar
Judá e Benjamim, as duas tribos do sul, ok? Que se mantiveram fiéis a Roboão, lembram-se daquela divisão do reino, certo? Nessa divisão do reino, o que acontece é que alguns ficaram fiéis ao rei Roboão, que ficou ao sul, certo? Então o que acontece é que Israel ao norte já tinha sido levado para a Síria há muito tempo, para o Império Assírio, mas restou Judá e Benjamim ao sul. Eles ainda aguentaram mais tempo, certo? Mas depois a Babilónia veio para conquistar Judá e Benjamim e para levá-los para o cativeiro. Antes da Babilónia vir, já Jeremias e outros profetas, ok, tinham avisado o povo de que a Babilónia vinha, certo? Já Jeremias estava a avisar o povo e a dizer: a Babilónia vem, vocês vão para o cativeiro durante 70 anos. Rendam-se, não tentem resistir, porque foi a expressão. Arrependam-se, mas não tentem resistir, porque já está garantido que vocês vão. Certo? E houve tentativas de resistência constante, o que fez com que houvesse 3 deportações. Certo? Jeremias, capítulo 25, versículo 11 diz: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilónia 70 anos. Está lá. Jeremias avisou toda a gente. Jeremias tentou falar, tentou alertar. A mesma coisa que os profetas hoje. Eles tentam alertar, eles tentam chamar à razão o povo, as pessoas que estão lá fora, e tentam avisar que eles estão em pecado, que eles estão a caminho do inferno, tudo isso. Mas alguém liga, ou a maioria das pessoas não liga, não quer saber. E o que aconteceu com Jeremias é que ele tentava avisar, ele tentou dizer, ele tentou falar, mas ninguém quis saber. Certo? E quantas vezes os profetas se levantam a tentar avisar acerca de coisas que irão acontecer, mas ninguém quer saber. Jeremias avisou acerca dessa realidade. A Babilónia vem. Segundo ponto, segundo diapositivo. Então a profecia vai se cumprir mais à frente, ok? Então tudo aquilo que Jeremias falou, Jeremias tinha dito: a Babilónia vem, a Babilónia vai conquistar este lugar, eles vão ser extremamente violentos quando entrarem em Jerusalém, eles vão fazer tudo isso. Fiquem avisados, não resistam, não resistam, é garantido que vocês vão, não resistam. Mas o que acontece é que Jerusalém sempre tentou resistir, ok? Eles não ouviam o profeta, não quiseram saber dos seus avisos e sempre tentaram resistir. E isso resultou em 3 deportações, está bem? 3 deportações. No ano 605 a.C., a primeira deportação. Quem foi o primeiro deportado? Lembram-se? Daniel, por exemplo. Foi na primeira deportação. Daniel estava em Jerusalém e foi levado à força para a Babilónia, certo? Na segunda deportação, lembram-se dos amigos de Daniel também, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quando nós estamos a ler o livro de Daniel, nós estamos a ver o quê? Nós estamos a ver eles já lá dentro da Babilónia. Eles já no contexto babilónico. Quando falamos de Jeremias, Jeremias foi antes da Babilónia e durante a Babilónia. Certo? Antes e durante. E durante ele vai dizer o quê? Ele já não vai acusar o povo do seu pecado, que estão errados e que vão para a Babilónia, mas durante ele já vai dizer: há esperança, calma, há consolo para vocês. Certo? Já chegamos lá. Então, a primeira deportação acontece em que são levados apenas os cabecilhas, apenas os inteligentes, mas só mesmo os arquitetos, os engenheiros, não sei o que mais, os doutores, os médicos, tudo mais. Aqueles que, na primeira deportação, esses foram levados na primeira leva por causa que quê? A Babilónia queria enriquecer o seu know-how, o seu know-who. O know-how é a ideia de saber como fazer e o seu know-who é saber quem conhecer. Então, eles gostavam de enriquecer o know-how, a ideia de saber como fazer. Então vamos buscar a toda a gente e a todos os povos conquistados, pessoas inteligentes, para enriquecerem o nosso cativeiro, a nossa Babilónia. Certo? Na segunda deportação foram buscar todos aqueles que trabalham bem com as mãos. Estou ali a olhar para a Patrícia e estou a lembrar-me do António. O António certamente seria levado na segunda deportação, ok? Então, aqueles que
sabem trabalhar de uma forma incrível com as mãos, que sabem de alguma forma trabalhar. E então foram esses que foram levados. Tudo isto por causa de rebeliões dentro do governo, ok? Dentro de Judá e de Benjamim havia levantamentos e a Babilónia punha imediatamente cobro a essas rebeliões ou a esses levantamentos. Estamos a perceber? Amém. Só que há um terceiro levantamento. O último rei de Judá e de Benjamim e de Judá diz assim: não, eu não vou pagar imposto à Babilónia. A Babilónia que pode vir cá, mas eu não pago os impostos. Então Nabucodonosor veio na terceira invasão em 586 a.C., na terceira deportação, e o que é que ele fez? Arrebentou com tudo. E a Esperança está a dizer uma coisa muito interessante, é que o último rei de Judá, quando a Esperança agora mesmo apontou com os dedos para os olhos, ok? Porque o último rei de Judá, o último rei que esteve a reinar em Judá, foi cegado à frente dos filhos com os próprios olhos e foi levado com a cegueira completa, foi furado os olhos e foi levado para o cativeiro amarrado, certo? Então tudo isso aconteceu. Foi a destruição completa de Jerusalém no ano 586 e principalmente a destruição completa do templo. E isto é muito importante em toda a nossa história. O templo foi completamente destruído. E sem templo não há culto. Sem templos não há sacrifício. Quer dizer então que tudo foi destruído. Tudo o que ficou para trás foi apenas alguns agricultores e algumas pessoas doentes do povo que foram deixadas mesmo para trás para cultivar a terra. Apenas isso. De resto, toda a gente foi levada para o cativeiro. Obrigatoriamente, forçosamente foi levada para o cativeiro. Sabe uma coisa? Nós não gostamos de cativeiro, pois não? Muitas vezes nós estamos numa bolha, estamos num cativeiro às vezes. Cativeiro da falta de perdão, cativeiro da tristeza, cativeiro da depressão. E o Satanás agarra-nos e algema-nos e leva-nos lá para aquele buraco e para onde for. Entendem isso? Então, ninguém gosta de viver num cativeiro. Cativeiro muda as nossas rotinas. Quando nós estivemos no cativeiro do Covid, no confinamento, durante 3 meses fechados em casa, se bem que eu nunca parei, eu andei sempre com a carrinha de um lado para o outro e tudo mais, mas a ideia de quando nós estávamos ali, nós estávamos a sentir que as nossas rotinas mudaram, tudo mudou, a nossa forma, e estávamos na boa a ver Netflix em casa. Mas ainda assim, ok, apesar de estarmos a ver filmes e tudo mais em casa, sentimos que alguma coisa mudou. Agora imagine, tu mudares de nação, tu seres forçado até a mudar de nome, porque eles forçosamente mudavam os nomes das pessoas que entravam na Babilónia e forçavam-nos a adorar aos seus deuses. Note, a Babilónia forçava. O Império Medo-Persa é diferente, tem uma política diferente. Não apenas para o povo de Deus, porque eu agora fui estudar e afinal de contas o rei Ciro não era apenas bonzinho para a gente, ok? Era bonzinho para toda a gente, porque tinha uma política diferente de religiosa para com os povos conquistados. Ok? Então, o que nós temos é a destruição completa de Jerusalém. As casas foram tombadas, os muros foram tombados, foram quebrados, o templo foi completamente destruído. E Nabucodonosor levou o quê? Os utensílios do templo. Aquelas bacias, aquelas facas, todas aquelas coisas que eram utilizadas como utensílios foram levadas para a Babilónia. Próximo. Então, o que é que houve? Houve a tristeza do cativeiro. Nós falámos, Salmo 137, há cerca de um mês atrás, em que eles penduravam as suas armas, as suas harpas nos carvalhos, ok? E à beira do rio Nilo eles choravam e clamavam e pediam: Deus, nós temos tristeza por não estarmos na nossa terra, gostaríamos de regressar à nossa terra. E os babilónios chegavam perto deles e diziam: cantem as músicas lá da vossa terra, cantem! E eles diziam: como nós poderemos cantar se estamos distantes, se estamos longe da nossa terra? Não temos força para cantar, não há alegria no nosso coração. E quando nós somos levados para o cativeiro, é isso que acontece. A alegria acaba e entramos em depressão e entramos em tristeza. Não temos forças para cantar, nem mesmo para comer. Perdemos o apetite, já não temos essa capacidade. E muitas das vezes, fruto da nossa desobediência, fruto do nosso pecado, fruto das nossas falhas, ou então fruto das circunstâncias,
Nós somos levados para o quê? Para o cativeiro. E ali não temos alegria. E ali temos uma tristeza profunda no nosso coração. O que acontece era com aqueles que estavam no cativeiro. Era isso que estava a acontecer. Eles foram levados para esse lugar e havia tristeza. Mas aí o profeta Jeremias, que estava lá no antes a avisar, e no durante o cativeiro, porque ele também foi levado cativo, agora ele já tem uma expressão diferente. Agora ele já tem uma esperança, uma mensagem de esperança para o povo. Vocês vieram para aqui por culpa própria. Vocês pecaram contra o Senhor e a Babilónia foi usada como vara de correção para vocês. Isso é claro. Mas agora há um novo tempo. Agora pode haver e vai haver um novo tempo. E começa a haver uma mensagem profética de esperança para o povo no durante o cativeiro. Agora vejam, leiam este texto comigo. Leiam este texto e vejam lá se não encaixa perfeitamente neste contexto que estamos a falar agora. Leiam bem agora, ok? A ver se não encaixa. Jeremias a falar e a dizer: assim diz o Senhor. Não é assim que diz Jeremias. Nem é assim que diz a Assembleia de Deus, não é assim que diz o pastor Paulo. Não. É assim diz o Senhor. O quê? Quando se completarem os 70 anos da Babilónia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Qual lugar? Jerusalém. Amém. Qual lugar? O Monte Sião. Um lugar de adoração. O lugar onde o templo estava destruído na altura. E ele continua, porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Amém. Eu tenho planos para aqueles que estão no cativeiro. E planos fazem o quê? Planos de fazê-los o quê? Prosperar e de não lhes causar dano. Planos para lhe dar uma esperança e um futuro. Amém. Há futuro, há esperança. Se tu estiveres no cativeiro hoje e se tu estiveres no cativeiro de medo, certo? De depressão, de tristeza, se tu estás nesse cativeiro, há esperança porque tu vais regressar do cativeiro. Amém. Deus vai tirar desse lugar de cativeiro onde estás, de prisão onde foste forçosamente para esse lugar, mas Deus vai te tirar com um mão forte desse lugar. E Deus vai te tirar para um lugar de bênção. Há esperança. Certo? Então Deus tem planos para as pessoas do cativeiro. Aqueles que estão a viver naquela realidade. Deus tem esperança para eles. E Deus tem esperança para nós. Amém. Então vocês vão fazer o quê? Antigamente esqueciam-se de Deus. Antigamente estavam de costas voltadas para Deus. Mas a Bíblia diz: então vocês clamarão a mim. Quando saís do cativeiro e mesmo no cativeiro, clama a Ele. Pede a Ele. Fala com Ele. E diz a Deus, tira-me deste lugar. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Ele está disponível para te ouvir. Tu não és apenas mais um número, tu não és apenas mais uma pessoa esquecida, não és apenas mais um número contribuinte, não és. Tu és importante aos olhos de Deus. Deus conhece quem tu és. Deus sabe quem tu és. Deus vai ouvir a oração do seu povo. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Malta no cativeiro, procurem Deus de todo o coração. Tudo é Ele, tudo é para Ele. Eu fui trazido para aqui, mas eu vou clamar a Ele e Ele vai me tirar daqui. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu, com a minha mão forte, vos trarei de volta do cativeiro e eu vou usar uma pessoa para tirá-los daí para fora. Porque é Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem está no controle de tudo. Nem mesmo o imperador Ciro, ele pensa, Deus faz todas as coisas. Deus instrumentaliza quem quer. Deus usa quem quer. Deus faz o que quer. Notem, eu deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. E eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém. Deportação, foram deportados, foram levados para esse lugar. Mas eu, o Senhor, os trarei de volta. Amém.
Sabe uma coisa? Não há pecado que nós tenhamos feito, ou não há erros que nós tenhamos cometido, que Deus não é poderoso para nos tirar de lá. Porque Deus é um Deus de perdão, é um Deus que foi à cruz do Calvário, que Ele verteu o sangue na cruz e nos deu a possibilidade de sair do cativeiro. Aleluia! Próximo. Ei Deus, queda da Babilónia. O que acontece é que eles são levados durante 70 anos. Bem, estes 70 anos é muito importante perceber que é do ano 605, da primeira deportação, até à construção dos alicerces do templo. Não tem a ver tanto com o regresso físico dos cativos à sua terra, mas tem a ver com a ideia de o início da deportação até aos alicerces do templo começarem a ser construídos, ok? Então, esses são os 70 anos a que se refere este cativeiro babilónico, ok? Então, o que acontece com o grande império da Babilónia? O grande império da Babilónia vai cair num dia. E vai cair num dia em que um novo império começa a surgir. Esse novo império é o Império Medo-Persa. Um império fortíssimo e uma coligação entre os medos e os persas. Ok? Os medos e os persas entram em coligação, juntam-se e ao juntar-se eles vêm contra o grande império da Babilónia. Sempre o Egito, a Assíria, o Império Medo-Persa, a Babilónia e depois também a Grécia, mais à frente com Alexandre o Grande. O que acontece é guerra de todo lado, é guerra. E Judá sempre ali no meio daquilo. E Israel sempre ali no meio daqueles tubarões enormes que se degladiavam pelo cenário mundial, por a conquista mundial. Então, todos esses grandes impérios se degladiavam. E o que acontece é que o Império Medo-Persa é a nova força mundial que vem contra a Babilónia. Só que a Babilónia está extremamente confiante. Na cidade da Babilónia, uma cidade fortíssima, com muralhas fortíssimas, eles fazem o quê? O Império Medo-Persa está lá fora e está a fazer-nos um cerco. Não há preocupação, porque aqui ninguém entra. Aqui ninguém entra. E estamos tão confiantes que até vamos fazer uma mega festa. Fazer uma festa com 1000 dos nossos melhores pessoas. E aquelas festas não eram cristãs. Não eram aquelas comunhões que a gente faz aqui na igreja no antes do Covid, não é? Que a gente está aqui a comer qualquer coisa e é uma... Não, aquelas festas não, festas assim pesadinhas, não é? Pesadinhas, ok? É assim uma coisa complicada. Então eles estavam ali. Só que eles lembraram-se de fazer uma coisa também. Ao beber o vinho e ao estar naquela festa, eles decidiram fazer o quê? Olha, vai lá buscar os instrumentos, vai lá buscar os utensílios que foram tirados já há 70 anos atrás, há muitos anos atrás, pelo nosso pai Nabucodonosor. Vai lá tirar, porque a gente vai beber um copo de 3, uma expressão, ok? Um copo de vinho, e nós vamos beber o copo de vinho através daqueles utensílios. Eles estavam a profanar aquilo que era santo. E eles, ao trazer tudo isso e ao festejarem de um momento para o outro, neste quadro maravilhoso que foi pintado, aparece o quê? Uma mão, em Daniel capítulo 5, e uma mão que escrevia: Amene, Amene, Tekel, Parsim, pesado foste na balança para o rei Belsazar, que governava na altura, pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje cai o teu reino, acabou a história, e essa festa que tu estás a fazer vai acabar. Chamaram Daniel, Daniel apareceu, e Daniel disse a interpretação: pesado foste na balança, e Daniel disse: hoje acabou a história. E de facto a festa prosseguiu, por incrível que pareça, mas naquela mesma noite o Império Babilónico caiu às mãos do Império Medo-Persa. Porquê? Havia um rio que passava na cidade e fizeram com que o exército Medo-Persa fez descer o nível da água e alguns soldados entraram dentro da cidade às escondidas e dominaram alguns outros soldados babilónicos. Abriram as portas e quando abriram as portas, todo o exército Medo-Persa entrou, fazendo cair o grande Império Babilónico. Ali caiu a Babilónia. E ali começa uma nova ordem mundial, uma nova força, um novo império que cresce e se desenvolve.
E esse império é o Império da Medo-Pérsia. Vamos avançar. Ok. Ciro cumpre a profecia. Ok? Então o que acontece é que o Império da Medo-Pérsia entra e o que é que acontece? Este homem é o líder da Medo-Pérsia. É o grande imperador Ciro. Ciro o Grande. Chamavam-lhe assim mesmo. Ciro o Grande. E Ciro, ele vai avançar contra a Babilónia, mas sabem uma coisa? Ciro fica muito impressionado, porque 160 anos antes, o profeta Isaías já tinha falado dele. E ele vai e é-lhe apresentado escritos de 160 anos antes, e ele vai ler e vai: este profeta está a falar de mim. Há 160 anos, este profeta chamado Isaías está a falar de que o rei Ciro, portanto sou eu, ele vai entrar na Babilónia, ele vai conquistar. Então vejam como Isaías se refere. Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também em Jerusalém: tu serás edificado e ao templo tu serás fundado. Sabe uma coisa? Não é Ciro que vai fundar. Ciro é apenas um vaso nas mãos de Deus para permitir àqueles que estão no cativeiro, aos exilados, que regressem e reconstruam o templo, que reconstruam a cidade, que reconstruam os muros. Os muros já vai com Artaxerxes, já é diferente, 94 anos depois. Porque há uma grande diferença entre Esdras e Neemias, ok? Um tempo muito grande que eu não estava à espera. Mas depois, ao ver toda a cronologia e ao estudar, fiquei muito impressionado. Porque existe realmente uma grande diferença entre a reconstrução do templo, ok? E a reconstrução dos muros. Ainda existe décadas de diferença, está bem? Então, nesse sentido, tu serás edificada. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante deles as portas e as portas não se fecharão. Quem é que está no controle de tudo? É Ciro ou é Deus? É Deus. É Deus quem usa, é Deus quem levanta, é Deus quem exalta, é Deus quem instrumentaliza tudo, é Deus quem faz todas as coisas, é Deus que coloca, é Deus quem tira, é Deus quem faz aquilo que quer. Deus está no controle e é soberano em tudo o que faz. Então, este homem, ele se levantou e ele tinha uma política diferente. O versículo 13 também, não vamos ler, mas o versículo 13 também fala de Ciro. E ele tinha uma política diferente. Já repararam na política de Babilónia? O que é que fizeram a Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo? Construíram uma estátua de Nabucodonosor e pediram-lhe a eles para fazerem o quê? Para dobrarem os seus joelhos em adoração à estátua. Tentavam forçar os cativos a adorarem os seus deuses. Mas o Império Medo-Persa não tem esse costume. O Império Medo-Persa, pelo contrário, ele tem os seus próprios deuses a quem servem e a quem idolatram, mas também reconhecem os costumes religiosos e as crenças religiosas dos outros povos. Eles apostam e dizem assim: ok, tu adoras o teu Deus, tu estás aqui cativo, vieste para aqui, ok, vai para a tua terra e faz lá aquilo que tu quiseres. É o que ele de alguma forma aposta. Vai para aquele lugar onde tu habitavas e lá constrói o templo. E eu vou te apoiar nisso. O próprio Ciro, ele tem um conceito, pensem assim, ele tem um conceito: se eu apoiar os vários deuses das várias nações, os vários deuses das várias nações vão me apoiar a mim. É a lógica do império do reino Medo-Persa, deste império. A lógica é: eu apoio os deuses deles e os deuses deles vão agir em meu favor, vão me ajudar. Então essa é a lógica deste império. Por isso a forma como eles geriam a política e a religião era muito diferente da Babilónia. Por isso ele faz um decreto em Esdras 1. Em Esdras capítulo 1 ele vai fazer um decreto a dizer: o Deus dos céus. Note que ele reconhece no decreto: ele é o Deus dos céus. Ele é o Criador de todas as coisas. Incumbiu-me a mim
de reconstruir o templo em Jerusalém. Então eu peço que todos, aqueles que estão aqui, que quiserem ir e tenham vontade de ir, podem ir e podem reconstruir, porque eu vou apoiar-vos nesse projeto. Amém. Deus usa quem quer para nos apoiar nos projetos que temos. Alguns projetos que nós temos pensamos ser impossíveis de conquistar, mas Deus começa a levantar pessoas e começa a dizer: eu te abençoo, eu te ajudo, mas nem sequer é crente. Não importa, eu te ajudo, eu estou contigo. Certo? Deus usou este homem para abençoar o povo. E Deus também quer nos usar a nós. Deus quer usar pessoas que às vezes até nem são crentes para nos ajudar em todos os projetos da nossa vida. Próximo. Retorno a Jerusalém. Então, com o édito, com o decreto, com a decisão do rei Ciro, do imperador Ciro, então existe já a possibilidade. Vocês já não estão presos, vocês já não estão aqui cativos, vocês podem ir. E quando disseram que eles podem ir, Salmo 126 responde: quando o Senhor trouxe dos cativeiros que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Estávamos como os que sonham. Mas sonhos bons, não é pesadelos, está bem? Okay. Sonhos bons. Mas sonhos no sentido que quem já teve aqui sonhos bons? Que queriam que não parassem, ok? Quando eles saíram do cativeiro e voltaram à sua terra, eles estavam como quem sonham. Eles estavam alegres. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. A alegria. Vamos lá. A alegria está no coração. E vamos para a terra. Vamos lá. Toda a gente feliz por voltar. Havia cântico, havia riso, havia alegria. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Aqueles que estão de fora, os vizinhos, começam a olhar e começam a dizer: Deus está a fazer grandes coisas por esta gente. Estes que vieram, que foram cativos na Babilónia, já foram soltos do Egito há não sei quantos anos atrás e agora estão novamente a serem soltos das amarras da Babilónia e a voltar à sua terra. Quando nós estamos em depressão e em tristeza, naquele cativeiro da nossa vida, quando Deus nos liberta, estamos como quem sonha. Estamos alegres, estamos felizes, estamos com um cântico no nosso coração. E sabes uma coisa? Se tu vieste aqui, nessa bolha, nessa situação difícil onde te encontras, de depressão e de cativeiro, tu vais sair daqui hoje em nome de Deus, a cantar e a alegrar-te no Senhor. Tu vais sair e vais sair com a solução nas tuas mãos, porque o Espírito Santo vai te dar agora soluções, vai te trazer respostas ainda neste culto hoje. Certo? O primeiro leva de retornados, de Esdras capítulo 1 ao versículo 6. Então nós vemos que no regresso, regressam dois jovens. Também há aqui se esbaçar, existe aqui uma certa dúvida, ok? Zorobabel, o líder político, e Jesua, que também pode ser visto como Josué. Não Josué conquistador, lá atrás, não é esse, mas um outro Josué. Existem expressões de Jesua, existem expressões de Josué. Zorobabel era o quê? Líder político, ok? Que vai regressar com o povo, à frente de 50 mil homens, ok? 50 mil homens ou 50 mil pessoas que regressam para Jerusalém. Depois Jesua é o sumo sacerdote que vem acompanhar Zorobabel. Bem? Então 50 mil pessoas regressam. Na segunda leva de retornados, de Esdras, capítulo 7 a 10, 17 mil regressam com Esdras. Então já temos pelo menos só de homens, porque a estatística no Antigo Testamento mencionava os homens. Então só de homens nós já temos quase 70 mil homens que regressaram até à sua pátria-mãe, até ao seu lugar de adoração, de louvor, até à sua terra. 70 mil homens. Ok? Depois, mais à frente, muito mais à frente, não percebi e entendi, uau, não tinha ideia, mas mais à frente há uma terceira leva com Neemias, 94 anos depois, mais ou menos, todas estas datas são mais ou menos, está bem? E os contemporâneos são Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses três contemporâneos também de Esdras e Neemias que estão no período pós-babilónico, está bem? Um Deus que nos desperta. Vamos à pregação? Agora vamos começar a pregação, ok? Vamos lá.
Um Deus que nos desperta. Ele é um Deus que traz despertamento aos nossos corações. O que acontece é que eles regressam com alegria, com cântico, mas quando chegam não há Oeiras Park. Quando chegam não há Cinema Nós. Quando chegam não há farmácias, não há mercearias, não há supermercados, não há coisíssima nenhuma. Porque a cidade tinha sido destruída cerca de 70 anos antes, completamente destruída. Quando nós chegamos a uma terra que está destruída, o que é que temos que fazer? Reconstruir. Só que às vezes concentramos, o profeta Ageu, depois vamos lá, depois no futuro, às vezes concentramos nas nossas casas estocadas e começamos a construir as nossas casinhas e esquecemos daquilo que realmente é importante, na reconstrução do templo. E começamos a construir as nossas casas e até começamos a ficar confortáveis e está tudo tranquilo. E afinal de contas, para quê adorar a Deus? E para quê construir um templo? Até que tem que vir Ageu e Zacarias a alertar o povo e chamar o povo e agarrar o povo e dizer: pessoal, acordem! Vocês estão muito preocupados com as vossas casas tocadas, em vez de estar preocupados com a construção e a reconstrução do templo. Certo? Mas Ele é um Deus que nos desperta. Ele é um Deus, nós já lemos o texto, Ele é um Deus que desperta Ciro. Certo? Este grande imperador foi despertado pelo nosso Deus. E nós precisamos, nós próprios, precisamos de despertar do sono e da apatia que muitas vezes nós estamos. Começamos a entrar numa rotina de igreja e começamos a pensar as coisas de uma forma: ok, mais um culto, é mais uma cena, é mais um culto em que eu vou ouvir, não aguento mais ouvir o pastor Paulo, não aguento mais ouvir aquele pastor, ok? Mas eu vou lá porque pronto, porque tem que ser, ok? E muitas vezes o que acontece é que nós podemos ter o nosso espírito adormecido. Eu não estou a dizer que estamos afastados dos caminhos do Senhor, eu não estou a dizer que estamos desviados, nada disso que eu estou agora a dizer, ou que estamos em pecado, mas que estamos o quê? Mornos. Ou que estamos de alguma forma apáticos. Acabamos por ficar sossegados. Sabe como é? Sempre ouvi esta coisa, esta analogia um bocado assim, mas vou dizer, pronto. Okay? Mas a analogia do sapo dentro do tacho. Quando a água está muito quente a ferver, quando a rã é soltada dentro do tacho, ela salta imediatamente. Mas dizem, pelo menos na analogia, dizem que a rã, quando a água está tépida, normal, está natural, e começa a aquecer devagarinho, a rã vai morrer lá dentro. Porque ela começa: não, está tranquilo. Não. Olha, aqui até parece na Tunísia ou em Marrocos. A água já está mais boa. Não, depois não percebe e fica lá. O que acontece é que muitas vezes, quando nós não somos despertados para aquilo que Deus quer fazer, Deus quer despertar a sua igreja. Deus quer que nos levantemos com os nossos dons, com as nossas capacidades, com aquilo que temos, para poder auxiliar, para poder ajudar. Todos nós somos chamados a isso. Todos nós somos chamados a auxiliar. Quando estávamos a falar e estávamos a orar pela Zulmira, nós queremos ser usados para ajudá-la de alguma forma. Queremos recebê-la, esta jovem, queremos ajudá-la. É isso que devemos fazer. Que Deus nos desperte o nosso coração. Que Deus, aquele mesmo Deus que incitou, que inspirou Ciro, também nos possa inspirar a nós. Um Deus que desperta o espírito do povo também. No capítulo 1, versículo 5. Deus desperta o espírito do povo. Amém. Sabe uma coisa? Que Deus nos desperta. Sim, Senhor. Que Deus nos acorde. Que Deus mexa connosco. Que Deus mexa com a nossa estrutura, até a nível de perseguição, se necessário for. Às vezes nós estamos tão bem, tão tranquilos, está tudo bem. A igreja aconteceu assim. Atos dos Apóstolos. Vou sair um pouco do contexto aqui, mas Atos dos Apóstolos, o que é que aconteceu? A igreja tinha que crescer, tinha que desenvolver, tinha que ir a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Mas em Jerusalém ficou tudo parado. Afinal de contas, já temos 8.000 crentes na igreja. 8.000! 8.000, tudo na boa. Grande igreja aqui. Espetacular. Eu ir para os confins da terra, para quê? Ou ir para Samaria, para... nem pensar. Eu vou ficar
por aqui, para Jerusalém, 8.000 pessoas, grandes campanhas, cultos maravilhosos, coisas espetaculares a acontecer. O que Deus levanta é uma grande perseguição. E Deus desperta a igreja através da morte de um homem. Estevão, ele é apedrejado até à morte, mas depois disso o povo teve medo. A igreja teve medo. Era Deus a despertar a igreja, para que a igreja fugisse. E ao fugir da perseguição não se conseguia calar. Fugiu, mas não se conseguia calar. Então ia por Caxias e por não sei o quê, ia por Algés a falar sobre Jesus e toda a gente começava-se a converter. Deus teve que despertar através de uma grande perseguição. Como é que nós estamos aqui? Como é que nós estamos? Desperta, igreja. Desperta, igreja. A Bíblia diz que aquele que é morno não é quente nem é frio. Aquele que é morno será vomitado da boca do Senhor. Tu queres ser vomitado da boca de Deus? Não queres, pois não. Então, porque o frio ainda dá para aquecer, o quente é preciso parar um bocadinho, a ver se não vai muito além, mas aquele que está morno será vomitado. Apocalipse, capítulo 2, pronto, Laodiceia, será vomitado. E o que diz é que, eis que estou, Jesus diz a essa igreja do Apocalipse, Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém, não é o pessoal todo ouvir, se alguém ouvir a minha voz, se alguém, se pelo menos houver um que chegar ali à porta e abrir a porta para Jesus, eu entro. E às vezes não é preciso a mata toda receber Jesus, não. Às vezes basta um para abrir a porta. E Deus se faz presente. E Deus opera e muda o ambiente. Aleluia! Que Deus desperta ovelhas para o projeto dele. Amém. Que Deus desperta esta igreja para o seu projeto. Aleluia! Deus supre para a execução do seu projeto. Sabe uma coisa? Quando tu tens um projeto e tu pensas, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho uma capacidade suficiente, tudo isso. Deus supre para a Aleluia! operação do seu projeto. Glória a Deus! Na peregrinação até Jerusalém, o que é que Ciro diz? Ciro diz, quando vocês partirem, quando vocês saírem, todos os vizinhos das vossas localidades serão voluntariamente, não sei se voluntariamente Ciro não deveria ser assim uma coisa entre aspas. A Patrícia está a dizer entre aspas. Porque eu acho que não seria bem voluntariamente. Eu acho que Ciro estava a dizer, todos os vizinhos das vossas localidades contribuam para o vosso regresso. Onde estão os cativos? Estava lá eu, numa terrinha qualquer, lá na Babilónia, e lá o vizinho diz, você vai para a Babilónia? Vou para Jerusalém. Vou, sim senhor. Então tome lá para si. Leve para ser abençoado. O que acontece é que os vizinhos deveriam ajudar. Deus supre o projeto de Deus. E aquilo que Deus quer fazer, Deus vai fazer segundo a sua vontade. Amém. Na peregrinação até Jerusalém, na saída da Babilónia, também na saída, na peregrinação. Note, o versículo 6 diz o quê? O versículo 6 diz, na peregrinação, enquanto peregrinam, sabem quanto tempo levaram a caminhar? Eles para a sua terra? 4 meses. 4 meses a andar. A passar pelas terrinhas, pelas aldeias, pelas vilas, não, antigamente não havia avião, não havia Uber, era diferente. Então, 4 meses a andar, ok? 4 meses a caminhar. E passavam pelas aldeias, pelas vilas, por tudo isso, e aqueles pelos quais eles passavam eram, entre aspas, voluntariamente deveriam contribuir na sua peregrinação. Eles estavam a passar por várias terras e deveriam receber apoio das pessoas onde eles passavam. Deus a suprir e a trazer aquilo que eles necessitavam. A motivação da reconstrução. E Deus também supre não apenas financeiramente, mas Deus também supre em termos de motivação para a reconstrução. Às vezes nós estamos desmotivados e chegamos lá, e principalmente aqueles que chegaram do exílio. Quando eles chegam do exílio, o que é que vem? Nada. Então eu acredito que eles devem ter ficado tipo, ok, eu estava à espera de encontrar assim uma coisa melhor, mas isto não está assim. É a mesma coisa quando eu cheguei à missão. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei à missão, quando eu cheguei àquele vilarejo pequenino onde eu fui missionário durante 2 anos, eu chego à vila e não há nada.
Mas eu quero uma cópia, quero fazer uma foto. Não, isso é só em Mora ou em Coruche. E eu, então, mas eu só quero tirar uma fotocópia. Não há. Até o mini preço? Não. Lidl? Também não. Continente? Não. Então o que é que há? O Mercado da Teresa. Mercado da Teresa. E eu cheguei lá e estava lá mesmo, em grande. Mercado da Teresa. E eu, uau! Não havia grande coisa lá. Agora imagina o que é chegar a um lugar onde não há. Isso pode trazer desmotivação. Mas para muitos deles ficaram motivados. Até mesmo na construção do templo. Lembram-se? Em que uns choraram, os mais velhos choraram, porque ainda se lembravam das glórias do templo de Salomão. E os mais novos, pelo contrário, começaram a se alegrar. Sabe uma coisa? Quando nós começamos a reconstruir alguma coisa, sempre há alguém que vai chorar. Sempre há alguém que vai dizer: antigamente é que era bom. Antigamente é que era aqueles cultos abençoados. Eu navegarei, aleluia. Ei, Jesus. Antigamente é que era, agora não é nada. Agora é um bando de miúdos que anda para aí, que acha que sabe teologia. E isso é o que acontece. Sempre na reconstrução de alguma coisa vai haver gente que vai dizer e vai chorar e vai dizer: aqueles tempos é que eram bons. Mas nós precisamos nos alegrar com aquilo que já está a ser feito. Nós precisamos nos alegrar com o futuro que nos está reservado. E ainda há coisas grandes para nós. Deus supre na peregrinação, na saída, e dá-nos também e supre a nossa motivação. Sabe uma coisa? Da mesma forma como aconteceu em Êxodo, lembram-se? Ali foi um bocadinho diferente. Os filhos dos primogênitos morreram, todos eles no Egito. E o povo, nem sequer houve édito ou decreto. O povo disse: tomem tudo e vão-se embora daqui para fora, que já não vos aguentamos mais. No Egito. Décima praga. Ok? Décima praga, e o que acontece é que o povo dá também. Mas aí dá não por causa de decreto, aí dá mesmo para saiam daqui para fora, tomem tudo, levem tudo, mas desamparem a loja. Ok? Então o que acontece? É isto. Deus supre para a execução do seu projeto. Temos projetos de vida, Deus supre. Amém. Se for de acordo com a vontade de Deus, Deus supre. É verdade. Se não for de acordo com a vontade de Deus, vais bater nas cabeças nas paredes, vais cometer erros, vais-te atirar sei lá onde, vais fazer seja o que for, ok? Tu não vai dar certo. Não vai dar certo. E depois ainda castiga o pastor. Porque o pastor vai lá à casa, abre a Bíblia, diz que é pecado, e diz que é errado, e diz que não pode fazer, mas a pessoa insiste, e a pessoa quer, e a pessoa quer fazer, e a pessoa vai, e depois vem-se queixar: pastor, ore por mim. Tu o que é que quer que eu faça? Não, a gente avisou. E depois ainda começam a ligar para outras pessoas para dizer que a gente somos mauzinhos. Ok. Muito bem. Um Deus que restitui. Um Deus que... Sabe uma coisa? Aquilo que o diabo nos tirou, Deus vai trazer. Sabe uma coisa? O diabo já nos tirou tanta coisa. Um Deus que restitui o que o inimigo nos tirou. E eu aqui tenho uma imagem de gafanhotos. Tal como aconteceu em Joel, na praga de gafanhotos, no capítulo 1. O que acontece é que o povo pecou contra Deus. E Deus enviou uma praga de gafanhotos sobre a terra para comer aquilo tudo, para devastar as terras. Ok? Como forma de punição, como forma de castigo. Da mesma forma, aquilo que Deus nos tirou, ou que o diabo nos tirou, Deus vai trazer de volta. Amém. Deus é um Deus de restituição. O que acontece no versículo 7 ao 11, se vocês lerem depois o 7 ao 11, vai dizer o quê? Está lá escrito: aquilo que Nabucodonosor tirou, as bacias de prata, os utensílios e tudo mais, agora Ciro está a dizer: pessoal, agarrem isso tudo, que isso não me pertence e não nos pertence a nós, isso é tudo vosso, então levem tudo à vontade, está tudo tranquilo. Deus restitui aquilo que nos é tirado. Amém. O que o inimigo nos tirou e que o nosso pecado nos levou. Às vezes não é só o inimigo. Às vezes é o pecado. E existem consequências graves nos nossos pecados. Certo? Não é só o inimigo que vem e que tira. O Satanás veio e tirou tudo e tirou não sei o que mais. Só que depois, quando começamos a analisar a vida da pessoa, às vezes sentamos com a pessoa e digo: o Satanás tirou-me tudo.
Ok, então fala lá, a história da sua vida. Eu tive com aquela pessoa, eu tive com a outra, eu tive não sei o que mais, relacionei-me com 50 pessoas ao mesmo tempo, e depois meti-me num negócio, e depois meti-me no outro, e depois fui sócio de um outro, e depois não sei o que mais, e depois traíram-me naquele negócio, mas depois eu traí o outro. E a gente começa a pensar, afinal de contas, não é o Satanás, não, afinal de contas, não é mesmo? Satanás está O passando perto. o próprio. E a gente, olha, não sei, olha, claro, a gente, pronto, vamos orar, vamos fazer aqui um clamor forte ao Senhor para tentar resolver os seus últimos 50 anos de travessuras. Um Deus que restituiu, Ele é capaz de restituir o que perdemos. Ele vai restituir e Ele vai encher os nossos celeiros, entre aspas, Ele vai nos abençoar, Ele vai trazer a paz que foi perdida no passado por causa do inimigo, sim, porque o inimigo é real, ou então, eventualmente, até pelas nossas falhas e erros, mas Deus vai nos recompensar no futuro. Amém. Deus vai restituir o que perdemos, Deus vai ser connosco. Amém. Próximo. Deus nos chama à reconstrução do templo. E este PowerPoint, que é o último, creio que é o último. Não é o último, ok. Eu vou ter que agradecer é o último, ok? Eu vou ter que agradecer à Patrícia. Porque a Patrícia fez o trabalho de casa. E ela postou no Facebook um pensamento acerca de Esdras 1, versículo 5, ok? E realmente faz todo sentido. Eu quando li aquilo, faz todo sentido. E eu quero aproveitá-lo na pregação. Se me permitires, Patrícia. Ok. Deus nos chama à reconstrução do templo. E qual templo? Antigamente o centro de adoração em Jerusalém era o templo. Paredes. Paredes. Ok? Para ele tudo fazia sentido. Sem templo não havia culto. Não havia sacrifícios. Sem tabernáculo e sem templo, templo de Salomão, não havia nada. A religião não funcionava. Ok? Antigamente o templo era algo físico, tinha a ver com paredes, tinha a ver com tetos, tinha a ver com altares, tinha a ver com tudo isso. Mas qual é o templo que Deus hoje pede para que nós reconstruamos? O templo somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, Ele vem morar dentro de nós. Amém. Ele não quer morar num templo em ruínas, nem num templo sujo. Quando o Espírito Santo é convidado para estar connosco, Ele vem, Ele entra, ok? E Ele quer habitar num templo bonito. Num templo tratado. Num templo bem... E qual é o templo? Somos nós. Como eu estava a falar neste exemplo de uma pessoa que tem uma vida completamente desorientada e desorganizada e arrebenta com tudo e tudo mais, o Espírito Santo quer habitar, só que o Espírito Santo chega a um ponto em que diz assim, isto está demasiado confuso, eu vou sair. Esta casa parece aquela casa dos acumuladores que a gente vê na Cic Mulher, ou não sei o que é, não é? Já viram aquela casa, aqueles programas dos acumuladores que acumulam lá em casa? Então o Espírito Santo, ele vê o templo e vê, pá, eu prefiro dormir lá fora do que dormir aqui dentro. Ok? Percebem e entendem? Nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo, com a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer habitar num templo sujo e em ruínas. Ele quer habitar num templo bonito. Amém. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Deus chamou o povo à reconstrução do templo. Deus nos chama a nós para reconstruirmos este templo, para que Ele possa habitar de forma total. Eu não estou a dizer, porque eu quero dizer uma coisa. Eu acredito que o Espírito Santo habita aqui em todos mesmo. Mas eu estou a falar a sério. Habita mesmo em todos. Eu estou a olhar para vocês e eu sei o que é que eu estou a falar. Habita em todos vocês. Mas cuida do templo. Cuida do templo. Não permitas que o templo seja cheio de sujidade, cheio de tags e grafites e não sei o quê, sei lá, ok? Ou está tudo partido, ou está... Não. Pelo contrário. Cuida do teu templo. Faz com que ele seja um templo santo. Amém. Separado do mal. Para que o Espírito Santo possa habitar. Para que possa fazer morada. E que para que possa te usar